Extensão da Universidade Federal de Alfenas. E hoje temos aqui como convidado o professor Pedro Luiz Rosalém. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado. E hoje o senhor é um professor visitante aqui na Universidade Federal de Alfenas, né? E eu queria saber como é que foi o caminho que o senhor fez até se tornar um professor e até se tornar um professor visitante. Na verdade, o que é um professor visitante? Você poderia contar um pouquinho mais pra gente? Bom dia a todos. Né? A experiência como professor, ela já nasceu quando eu fiz o meu curso de graduação. Ou seja, durante a minha preparação, os 4 anos de faculdade, eu tinha interesse, tinha prazer pelo estudo, tinha interesse, prazer pela ciência e pela pesquisa. Né? Pelo prazer de gerar conhecimento novo. E isso me agradava muito. Né? Quando eu saí da faculdade, eu tive algumas intenções de fazer outra coisa na vida, como trabalhar em indústria, trabalhar em laboratório, mas não foi isso que aconteceu. Eu tive a grata experiência de trabalhar como docente de uma universidade privada, uma excelente universidade privada, e dessa universidade eu comecei a fazer, ao mesmo tempo que eu trabalhava nessa universidade, eu comecei uma pós-graduação. E essa pós-graduação é que realmente abriu os caminhos para o meu trabalho. Né? Realmente na pós-graduação, estricto senso, que é o mestrado, o doutorado que nós fazemos, e vocês têm aqui na Unifal, excelentes programas, né? Foi aí que eu comecei essa jornada muito interessante, que é ensino e pesquisa e extensão. Então, aí eu comecei a me profissionalizar especificamente na área de farmacologia que eu trabalho, e toda a minha dedicação ao ensino e, paralelamente, fazendo pesquisa. Eu sou professor de dedicação integral, né, e exclusivo à pesquisa, então toda a minha vida foi dedicada a isso. E aí, sempre o objetivo foi esse, foi fazer pesquisa, formar mestrandos e doutorandos, que hoje, felizmente, estão em excelentes universidades no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho egressos hoje, com grande satisfação, de egressos que passaram por mim, com mestrado e doutorado, que estão muito bem posicionados no Brasil. Né? Tenho alunos egressos que é reitor de uma universidade, tenho egressos que são professores em diferentes cidades ou diferentes capitais do Brasil, e hoje eles são enucleadores do que aprenderam na nossa universidade, né? E eu acredito que tudo isso foi devido a essa satisfação do conhecimento gerado. E o nosso conhecimento gerado foi em torno de bioprospecção de novas moléculas, tendo como fonte de pesquisa produtos naturais. Aí, então, eu tive uma carreira de 30 anos na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e depois disso eu me aposentei, ganhei o direito de aposentar, requeri minha aposentadoria, e simultaneamente, ou na sequência disso, houve uma publicação de um edital aqui na Unifal, que é uma coisa muito interessante. Esse edital, onde, entre outros requisitos, né, a universidade visava contratar pesquisadores e professores sêniores, professores que têm uma carreira, né, e que ainda têm condição de contribuir com a ciência. Aí eu me inscrevi a esse edital, fui selecionado pelo programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, o PPGCB, da Unifal, que foi uma satisfação e um privilégio muito grande trabalhar com os professores desse programa, e agora estou desenvolvendo uma nova fase da minha vida, né, que é num programa relativamente jovem, com professores, na sua grande maioria jovens, né, e que eu possa dar uma contribuição naquilo que eu aprendi nesses anos todos, né, com formação de alunos de graduação e enucleação de novos pesquisadores, como eu disse, né, que estão no Brasil e fora do Brasil. Né.
espero fazer essa mesma contribuição aqui na Unifal dentro desse programa. Não, perfeito. E eu acho que toda essa experiência que você traz, ela é muito válida tanto para a universidade quanto para os futuros alunos, né? E você tocou num ponto interessante, o senhor sempre foi envolvido com pesquisa. Mas o que é essa tal de bioprospecção? Porque eu acho que às vezes a gente fala assim, produtos naturais, desenvolvimento de novos produtos, mas na real, o que é isso mesmo? A literatura mostra para a gente que cerca de 70% dos medicamentos que estão aprovados com registros nas agências reguladoras de medicamento no mundo, 70% provém de produtos naturais, ou então são derivados de produtos naturais. Ou seja, a natureza, ela possui uma rica biblioteca, né, de compostos ativos, biologicamente ativos para o nosso organismo, que estão à nossa disposição. Né? E o Brasil se posiciona num privilégio muito grande, porque 20% da biodiversidade do mundo está localizada, está localizada no Brasil. Nós temos um privilégio muito grande. Né? A região de trópicos, né, é uma região onde a biodiversidade global é mais rica e está preservada. Apesar de tudo que está acontecendo, ainda é a região de maior diversidade do mundo. E o Brasil tem uma responsabilidade com isso. Até agora ele preservou e ele precisa preservar a bem do nosso próprio país e a bem da humanidade. E quem tem que preservar isso somos nós, brasileiros, porque nos foi dada essa responsabilidade e a sociedade brasileira tem que cuidar dessa biodiversidade, que está não só na região norte e nordeste, com a Amazônia, né, mas também nós temos biomas únicos no mundo, como a Caatinga, o Cerrado, né, temos a Mata Atlântica, que está lá desde o nordeste brasileiro, ela vem na posição litorânea, recortando todo o litoral brasileiro até o sul do país. Esse bioma da Mata Atlântica é o bioma hoje mais vulnerável, ou que está mais ameaçado, ou já foi mais desgastado, mais do que os outros. Né? Então, nós atuamos hoje, primeiro, em produtos naturais, porque ele, de fato, cientificamente, né, ele apesar do alto custo e o tempo para descobrir novas moléculas, ele ainda é o mais factível, o mais possível de se tornar um medicamento. Né? Porque nós podemos ter um medicamento proveniente de produtos naturais ou sintéticos, ou semi-sintéticos, que é a combinação do produto natural mais uma modificação desse produto natural. Né? Interessante. E esses produtos naturais, esses possíveis remédios, fármacos que vão se tornar, qual é o impacto que eles têm diretamente na população? Com que doenças específicas você trabalha ou não tem uma doença específica? Como é que funciona? Bom, partindo dessa bioprospecção, como eu disse, né, o nosso celeiro para buscar moléculas, extrair moléculas é a natureza. Certo. E nós trabalhamos com produtos naturais. O segundo ponto importante é saber qual é o alvo, é o que você está me perguntando. Qual é o alvo que eu trabalho nesses últimos 25, 30 anos? Né? O nosso alvo começou com doenças da cavidade oral, principalmente porque eu estava numa faculdade de odontologia, né? Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Né? Então, o nosso principal alvo é a doença da cavidade oral. Como trabalhamos com cárie dental e também com doença periodontal. Então, o nosso alvo para extrair, descobrir moléculas de fontes naturais são moléculas que têm atividades, que têm compostos bioativos que influenciam na cavidade oral. Em que doenças? Nas doenças que nós chamamos biofilme dependentes. São doenças que, ou antigamente o biofilme era chamado de placa dental, hoje é chamado de biofilme.
E muitas doenças na cavidade oral, ela decorre da formação e do acúmulo dessa placa, hoje chamada de biofilme. O biofilme, todos nós, ou a placa, todos nós temos na boca. É impossível uma pessoa viver sem esse biofilme, que é uma comunidade de micro-organismos com outros elementos orgânicos, como polissacarídeos, que estruturam, né, que formam um arcabouço, uma arquitetura, uma casa para esses micro-organismos serem protegidos. Todos nós temos esse biofilme. Então, na literatura, hoje você tem o conceito desse biofilme, que nós temos que conviver com ele. Nós temos o biofilme saúde e o biofilme doença. O biofilme que estiver em equilíbrio com a sua homeostase no organismo, né, nós chamamos de biofilme saúde. Então, se você não tem nenhuma doença na cavidade oral, né, na boca, como eu também você tem, vários que nos ouvem, não tem uma saúde na cavidade bucal, essas pessoas têm o biofilme saúde. Tem uma comunidade bacteriana, uma microbiota, assim como nós temos a microbiota intestinal, que é útil para o nosso organismo. Essa microbiota que está na boca, ela também não causa nenhuma doença, exceto se você causar um desequilíbrio nela. E como você pode causar desequilíbrio? Você pode causar um dos desequilíbrios que causam estresse nessa microbiota da boca, através da dieta. Vem aí de novo a importância da dieta. E a dieta rica em principalmente açúcar, de alto consumo de açúcar e de alta frequência, principalmente de alta frequência, muitas vezes por dia, você causa um desequilíbrio nesse biofilme, que está em harmonia com o corpo. Esse açúcar faz com que esse biofilme saúde, que tem na boca, nas nossas bocas, na maioria das pessoas, ou nas pessoas que são saudáveis, né, na presença de açúcar, né, ele dá chance de outras bactérias que causam doença se proliferarem lá dentro. E aí então começa a transformar o seu biofilme, que hoje é um biofilme saúde, em um biofilme doença. E a primeira doença que ele vai dar é a doença cárie. Então, voltando ao nosso trabalho, né, o nosso trabalho nós buscamos, com esse painel que está aqui, né, nós buscamos substâncias ativas da natureza, isolar as substâncias ativas, e que essas substâncias possam ter um efeito benéfico nesses biofilmes da cavidade oral. Que benefício que ele tem? O benefício é controlar esse biofilme de forma que ele, que está numa situação de biofilme doença, ele volte ao estado normal ou natural, que é o biofilme saúde. Não adianta você tirar o biofilme. Se você tirar o biofilme da cavidade oral, dentro de 30 minutos você começa a ter, ou antes de 30 minutos você começa a ter nova formação de biofilme. Então, a questão é manter esse biofilme saudável. E você mantém esse biofilme saudável, primeiramente, com uma alimentação saudável, com um controle mecânico, escovação dos dentes e flúor, que está no dentifrício, que é importantíssimo para a manutenção dessa saúde, principalmente da estrutura dura da boca, que são os dentes. Né? Quando esse controle natural de dieta, escovação e o uso de dentifrício fluoretado, pasta de dente fluoretado, eles não são suficientes, então você precisa entrar com uma ação terapêutica para evitar doenças. Né? Então, a maioria da população faz isso, ou deve fazer isso, consumir uma comida saudável com baixa quantidade de açúcar, ou açúcar com pouca frequência, só no horário das refeições, escovar os dentes mecanicamente, tirar esse acúmulo de placa com escova e usando o dentifrício com flúor. Quando isso não é suficiente, você precisa de medicamento. Aí então entra a ciência para ajudar nesse reposicionamento da saúde através de compostos ativos. E nós precisamos dessas moléculas. Então nós desenvolvemos algumas moléculas que podem ser colocadas em enxaguatórios bucais, sprays, ou até dentifrícios, né? Ou
alguns cremes que têm aderência na mucosa oral, que possam controlar esse biofilme. Então, o nosso primeiro foco foi com atividades antimicrobianas, que são atores principais dessa placa dental. Hoje, nós trabalhamos também com outro alvo. Além dos micro-organismos, atuar sobre esses micro-organismos para que os patogênicos que causam doença não se proliferem, estamos também trabalhando com consequência desse acúmulo de placa na cavidade oral ou biofilme, que é a doença periodontal, a gengivite ou a periodontite, que é o agravamento dela. E essa é muito mais grave que a própria cárie, porque ela envolve não só um processo infeccioso, mas um processo inflamatório que leva à perda do dente, e muitas vezes do dente rígido, dente saudável. Portanto, os nossos alvos para descobrir novas moléculas que venham a se tornar um medicamento, ou parte do medicamento, ou então, como ela vem de origem natural, nós também estamos trabalhando hoje com o conceito de alimento funcional. Nesses alimentos funcionais, nós buscamos, obviamente, alimentos que, além da função nutricional e de prazer que a gente tem nos alimentos, que ele tem uma função no aspecto de reduzir os riscos de uma doença no organismo, ou então prevenir a doença. Os alimentos funcionais são aqueles que têm essas moléculas ativas e que eles, na verdade, eles não têm uma propriedade curativa quando um processo de doença está instalado, mas ele tem uma função preventiva. Então, se você vê aqui, usando esse nosso painel que foi apresentado a semana passada na 36ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, nós trabalhamos com 11 frutas nativas brasileiras. E o nosso objetivo, se depois você puder dar o foco no título do trabalho, o nosso objetivo nesse trabalho, em primeiro lugar, é descobrir uma superfruta. O que é uma superfruta? É uma fruta funcional, é um alimento funcional. É um nome designado por uma fruta que, além da função nutritiva, ela tem uma função preventiva em algum aspecto da saúde e de preservação da saúde. Um exemplo que nos inspirou a procurar uma superfruta brasileira, essencialmente brasileira, que é chamada de fruta nativa, foi o grande sucesso do agronegócio brasileiro, que é o açaí. O açaí é uma fruta nativa brasileira, que tem funcionalidades, ou seja, além dela ser prazerosa como fruta, gostosa, ela tem nutrientes importantes, mas além disso, dentro da polpa do açaí, você tem moléculas que foram prospectadas, para explicar a prospecção no começo, moléculas prospectadas que têm atividade antioxidante. O que é antioxidante? Antioxidantes são substâncias que têm capacidade de inibir, neutralizar radicais livres no nosso organismo. O nosso organismo, em todo o processo metabólico dele, bioquímico, ele gera como resultante muitas radicais químicos reativos, frutos de metabolismo de uma série de processos. Então, quando você está comendo, ou quando você está mesmo nesse processo que nós estamos aqui de conversa, de entrevista, nós estamos sob um estresse, o estresse da ansiedade. Esse próprio estresse também gera radicais livres. O nosso organismo tem o metabólito dele, dos processos bioquímicos, infelizmente gera os radicais livres. E esses radicais livres são responsáveis por danos celulares que ao longo do tempo causam envelhecimento. E de acordo com a geração dos radicais livres, que pode ser devido à alimentação, ao estado, à qualidade de vida que você tem, você vai gerar tantos radicais livres, e esses radicais livres
que o próprio organismo tem capacidade de neutralizar, né? Mas sempre há uma possibilidade de escape desses radicais que são danosos ao organismo. E esses radicais vão causar pequenos danos ao organismo ao longo da sua vida, que vai definir muitas vezes o padrão de envelhecimento que você vai ter. Que tipo de doença você vai ter se você tiver o privilégio de envelhecer? Então, as pessoas envelhecem e ao alcançar essa idade, essas pessoas acabam tendo diversas doenças. Essas doenças, muitas delas, são fruto desses radicais livres, desbalanceados, que ocorrem no organismo. Até uma determinada idade, até aproximadamente os 30 anos, 40 anos, né, o nosso organismo tem um sistema no fígado que tem um poderoso agente inibidor desses radicais livres, um sistema chamado glutatiônico. Com o passar da idade, esse sistema vai perdendo a sua grande eficiência, e também ele perde, quer dizer, não só pela idade, mas também pelo abuso das nossas dietas. Você, como mais jovem que eu, né, o seu sistema de inibidor, o sistema natural de inibição desses radicais livres é um sistema muito potente. E que se você tiver uma boa dieta, uma boa qualidade de vida, certamente o seu sistema vai ser 100% eficiente para controlar os radicais livres. Até você chegar aos 40 anos, onde começa a ter um pequeno desbalanço. E aí, então, o sistema não consegue ser tão eficiente como é hoje. Entretanto, hoje, se você abusa na alimentação, com alimentação desbalanceada, com alimentação de má qualidade, muitos aditivos, muitos substâncias incorporadas, esses alimentos que não são bons, né? Alimentos superprocessados e tudo mais, você mesmo jovem vai ter uma superexposição a radicais livres que o seu sistema de inibição hepático, do fígado, não consegue neutralizar. É muito interessante como uma pesquisa que sai de produtos naturais está correlacionada com toda a nossa vida e como atinge diretamente a população, né? E agora acho que direcionando mais para o final, acho que depois é quase que uma aula praticamente que o senhor deu, fantástico conteúdo. Eu queria saber do senhor uma pergunta clássica aqui do nosso canal, acho que os nossos ouvintes já estão até cansados, para o senhor, o que é ciência? Acho que é uma pergunta até um pouco complexa, mas queria que o senhor desse sua opinião. Deixa eu retomar, antes de responder isso, né? Eu vou terminar completar, né, quando eu expliquei todo o processo de formação dos radicais livres. Essas moléculas que tem no açaí, ela acaba inibindo, ajudando o organismo a inibir esses radicais livres, que são os principais vilões que vão ao longo da vida causar envelhecimento e as doenças, como doenças ligadas a processos radicais livres, que são doenças inflamatórias, de fundo inflamatório. E essas doenças pode ser, você pode ter a obesidade, é uma doença que é gerada por um processo inflamatório, né, crônico. Você tem diabetes, né, e uma série de outras doenças que podem acontecer ao longo da vida, né, por conta desse envelhecimento. A alimentação com frutas, principalmente, que tem inibidores desses radicais, que são os antioxidantes, que eu disse no início, ela vai inibir esses radicais, vai proteger um pouco mais o organismo e vai dar uma boa qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde recomenda, isso é uma coisa muito importante, que nós tenhamos na nossa dieta diária, um consumo de 400 gramas, considerando frutas, legumes e verduras, excluindo-se aí as bulbares, né? Os tubérculos, como batata, beterraba, essas não podem entrar na conta, né? Porque são muito pesadas também, mas essas outras todas têm radicais livres. Então o açaí foi um grande sucesso que nos últimos 15 anos, né, dominou o mundo. Então ele é muito bom como alimento, muito bom como
alimento funcional, porque ele tem esses inibidores radicais que ficam prevenindo muitas doenças, e hoje é um grande sucesso do agronegócio, que enriquece o país também. Sim, com certeza. Com esse trabalho, nós descobrimos uma fruta que é a pitangatuba, uma fruta da Mata Atlântica brasileira, que está em extinção. Então nós agregamos, isso é ciência, nós descobrimos que a pitangatuba, assim como outras frutas como morango silvestre, o cajazinho, esses são nomes populares, né, da região, né? O cambuici, cambuici-cipó e outras mais, mas entre elas a pitangatuba foi a melhor, que é essa aqui superior, que depois pode ser focada, né? Ela tem características para ser uma superfruta, como o açaí. E aí, então, a ciência, que é ciência, né, é descobrir, é gerar um conhecimento novo acerca de uma substância, de tal forma que você agregue a essa substância, que hoje é apenas uma fruta, é uma fruta que algumas pessoas ainda têm no fundo do seu quintal, que ninguém explora isso comercialmente, mas que ela é muito útil para a saúde. E que a consequência desse agregar de conhecimento vai fazer com que não só nós preservemos a Mata Atlântica, o bioma brasileiro, que detém 20% da biodiversidade mundial, global, né? Mas também vai trazer riqueza para o país, como é o açaí. Então você tem o açaí hoje que sustenta muitas famílias, a agricultura familiar. E a pitangatuba, assim como outras frutas que eu creio que tem aqui na região do sul de Minas, próprias desse bioma, né, que parte dele é Mata Atlântica também, né, pode ser uma superfruta. Então, definindo, ciência para mim, né, é uma investigação metodológica para o descobrimento ou geração de um novo conhecimento, e que esse novo conhecimento seja útil e seja manuseado, seja distribuído com a sociedade. Acho que não cabe explicação melhor, tanto do seu trabalho quanto do que é ciência. Bom, professor, foi um prazer conversar com o senhor. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Vocês que assistiram o vídeo, espero que tenham gostado. E se gostaram, sigam o nosso canal, deixem o like no vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a todos.